Os irmãos perceberam que em volta de Judá, outras cidades já haviam caído, mas Ezequias, junto das pessoas dentro da cidade, não estavam mais contaminados com religiosidade condenada por Deus, ou seja, idolatria. Foi um dos motivos que Jeová Deus, além da sua fé, além da sua persistência, além da sua oração, ele tinha um saldo positivo com Deus. E foi por esse motivo que Jeová Deus não permitiu que Judá caísse. Vamos ler 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Passa a dizer: Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aqueles dias os filhos de Israel que queimavam incenso lhe chamava de Neustã. Então percebemos aí que havia uma idolatria antes de Ezequias ter tomado posse como rei. Aí no caso era o seu pai. Então Ezequias imediatamente removeu os altos, quebrando as colunas de ídolos e destruindo o altar de incenso de Moisés, que havia se tornado naquela época um objeto de adoração. Ele confrontou a idolatria que havia penetrado no coração. Presta atenção, meus irmãos, é muito importante essa parte. Idolatria hoje em dia é muito importante tomarmos cuidado. Sabemos que o nosso Deus é Espírito. João 4, 24, 23, 24. E os que adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Presta só atenção. Jeová Deus, Ele é Espírito. E os que adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Precisamos remover os ídolos de nossas vidas. Tudo que ocupa o lugar de Deus. Somente assim podemos experimentar um verdadeiro avivamento espiritual. Presta sua atenção. Quando fala aqui em remover ídolos, pode ser em várias situações dentro da sua vida. Pode ser ídolos de imagens, pode ser algumas coisas que vocês priorizam e colocam acima de Deus. Pode ser várias coisas. Então a gente tem que tomar cuidado com esses tipos de coisas, porque às vezes sem querer passamos a adorar aquilo e colocamos Deus em segundo, em terceiro plano. E certamente, se isso estivesse ocorrendo dentro da vida do rei Ezequias, o que aconteceria, meus irmãos? Dá para perceber, né? Os assírios já estavam no portão de Jerusalém, já estavam perto para atacar a cidade. Vamos falar sobre a restauração do culto a Deus. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 29, do 3 ao 5. 2 Crônicas 29, do 3 ao 5. Ezequias, ele reabriu o templo e restaurou o culto ao Senhor, chamando os sacerdotes para consagrarem novamente. Então ele fez uma limpeza naquela cidade que estava com idolatria, que nem as outras cidades que caíram. Samaria, Laquis, todas essas cidades foram conquistadas por Senaqueribe. Por quê? Idolatria. Eles não tinham se livrado da idolatria. Então o nosso Deus permitiu que as cidades fossem conquistadas pelo rei Senaqueribe, porque o nosso Deus Jeová não era mais o Deus daquele povo.
estava em idolatria. Então, Ezequias removeu esses templos, né? E restaurou a ordem espiritual dentro de Judá. A restauração espiritual, pessoal e familiar requer um retorno à adoração verdadeira e à consagração a Deus. Podemos dizer que essa história de Ezequias foi o que deixou de lado as práticas mundanas. Olha o que eu falei agora aqui. Eu falei que às vezes a idolatria na nossa vida não é só imagem, pode ser práticas mundanas. E voltou a dedicar tempo à oração e à leitura da Bíblia. E foi tão importante, conforme 2 Crônicas, capítulo 3, 30, versículo 1, Ezequias fez com que a Páscoa fosse celebrada novamente. É aquela mesma Páscoa que quando Jeová Deus libertou Moisés de Israel, naquele dia Deus falou que ficasse registrado, né, a liberdade, a libertação do povo de Israel, e aquele dia seria comemorado a Páscoa. Isso Ezequias restaurou novamente. Isso representava um retorno ao significado profundo do sacrifício e da libertação proporcionada por Deus. E hoje, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, e devemos sempre lembrar e celebrar a sua obra redentora, que é o que fazemos todos os anos aqui, né? Em abril, que é o dia 14 de Nissan. Vamos falar agora sobre o rei de fé diante das ameaças. Foi o que nós vimos. O rei Senaqueribe, ele cercou Jerusalém. Mas os irmãos lembram quantos soldados foram mortos? 185.000. Apenas um anjo. Ezequias não cedeu ao medo, mas buscou o conselho de Isaías, que Isaías era o profeta na época de Ezequias, e continuou orando ao Senhor. Quando enfrentamos ameaças, agora é para nós, para a nossa geração, para o nosso tempo, e pelo exemplo que nós vimos, quando enfrentamos ameaças ou crises, devemos, como Ezequias, levar as nossas preocupações a Deus. Como? Como Ezequias fez? Hein, igreja? Como é que Ezequias fez? Oração. Isso, irmão. Confiando que Ele era capaz do nosso Deus nos livrar. Diante da pressão, Ezequias escolheu a oração em vez do desespero. Olha só, às vezes, com a nossa tendência, né, nós somos imperfeitos, às vezes a gente fica desesperado e passa a buscar soluções fora do caminho de Deus. Isso às vezes acontece com a gente. Mas a nossa arma poderosa, que é a oração, que nem o próprio diabo pode arrancar de vocês. Não pode. Essa arma ninguém pode arrancar de vocês. Então a oração em momentos de dificuldade em nossas vidas, irmãos, ela tem que ser solicitada, ela tem que ser colocada em prática. Deus enviou um anjo que destruiu 185.000 soldados do exército. Assim, irmãos, dá para imaginar mais ou menos 185.000? É muita gente, né? É muita gente. A intervenção divina trouxe uma vitória sobrenatural para Judá. A fé em Deus traz vitória sobre os maiores inimigos que possamos enfrentar, tanto físicos quanto
espirituais. A confiança inabalável de Ezequias. A Bíblia descreve que Ezequias como um rei que confiou em Deus como nenhum outro antes e depois dele. É interessante essa consideração, né? Teve vários reis antes de Ezequias. Então a confiança de Ezequias foi tão grande que nem antes e nem depois dele se levantou um rei com tanta confiança, né? Irmãos, isso me faz entender que, conforme eu falei, nós seres humanos, sob pressão, podemos esboçar duas reações como seres humanos, né? A de fé e a outra de fraqueza. E não foi fácil para Ezequias, porque ali os seus súditos, todos eles estavam preocupados em salvar as suas vidas, as suas famílias, os seus filhos, e pediram para ele formar uma aliança. E ele não quis formar aliança com o Egito, com nenhuma nação. Até ele tentou fazer um acordo enviando suas pratas e os seus ouros. Ele tentou não entrar em guerra. Então, às vezes, o que serve de lição para a gente? Uma vez que a gente ora para Deus, irmãos, presta bem atenção nessa parte. Talvez seja uma das partes mais importantes que eu vou explanar para os irmãos. Uma vez que oramos para Deus e colocamos o problema na mão do Senhor, devemos aguardar. Devemos aguardar a resposta. Porque você ora para Deus, pedir uma solução para a sua vida, e aí você começa a fazer aliança paralela. É como você não estivesse confiando em Deus. E a gente até entende o que aconteceu com Ezequias, porque ele quis formar uma aliança ali, um acordo, devido aos seus súditos pressionando. Não foi fácil, porque a todo momento ele estava deciso, já tinha decidido que ele não queria aliança com ninguém, mas os seus súditos, e talvez com medo depois de ficar responsável pela morte de muitas pessoas, ele quis formar uma aliança. Até entendemos. Mas no nosso caso, a partir do momento que a gente coloca na mão de Jeová Deus os nossos problemas, não devemos buscar soluções paralelas. O nosso Deus, se nós confiarmos nele, ele vai trazer a resposta para vocês. Pode ter certeza. Os irmãos sendo merecedores, com certeza, os irmãos conquistarão a vitória, assim como Ezequias conquistou. A nossa confiança em Deus precisa ser maior do que qualquer medo ou circunstâncias adversas. Quando confiamos em nosso Deus Todo-Poderoso, assim como Ezequias, somos chamados a viver uma vida de fé inabalável, sabendo que Deus ouve nossas orações e nos responde. Meus irmãos, o pastor escolheu esse vídeo para vocês porque os tempos são calamitosos, são difíceis, e constantemente a fé do cristão cada vez mais será provada. Quem afirma em estar no caminho de Cristo, fazendo a sua vontade, vai se deparar constantemente sobre a sua fé. A sua fé será provada. Então eu quis justamente colocar esse vídeo para vocês, para que vocês possam aprender que quem procura Deus, quem quer andar no seu caminho, vai ter que ser provado a sua fé. Não tem como se não for provado. Então, possamos aprender
com Ezequias. Finalizando, meus irmãos, o que precisamos entregar a Deus hoje? Meditem vocês. Qual é o tipo de idolatria que os irmãos estão hoje em dia dentro da vida de vocês, que vocês não conseguem ficar 100% se entregar a Jesus? Pense. Eu já preguei sobre o apóstolo Paulo que tinha um espinho na carne, né? Os irmãos lembram. Então, baseado nesse filme, o que precisamos entregar a Deus hoje, que está como idolatria dentro da nossa vida? Seja uma crise, uma necessidade pessoal, ou até uma área de nossa vida que precisa ser reformada. O nosso Criador, eu posso dizer para vocês que Ele está pronto para ouvir vocês e agir a favor de vocês. Como Ezequias, meus irmãos, finalizando, sejamos ousados em confiarmos em nosso Deus Jeová e o nosso Rei e Salvador